Rosália Ometo, bem-vinda ao nosso podcast do Congresso Agir, Unimed. Que prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Bem-vinda. Olha, gente, a Rosália, ela é advogada, DPO da Unimed, do CBS, né? Que é Estratégias Integradas para Prospecção de Dados e Segurança da Informação, não só para a Unimed, mas eu sei que você é consultora. A gente tem muita coisa para falar. Já contei aqui o seu tema, né, da estratégia integrada de prospecção de dados e segurança da informação, e esse é um assunto que é o assunto do momento, né? Tá todo mundo muito preocupado. E a gente estava aqui antes de começar a gravar o podcast falando, né, de LGPD e de como a gente fica cada dia mais intrigado e aborrecido até de ver que os nossos dados estão aí sendo manipulados, seja por ligação de telefone que a gente recebe, né, e outras formas de abordagem. Eu vou começar exatamente por aí. Queria que você contasse quais são os principais desafios, principalmente na área da saúde, na implementação de um programa de privacidade, né, e de medidas de segurança e de informação para proteger os dados sensíveis dos beneficiários. Vamos começar por aí, depois a gente expande para outras áreas. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela veio para tentar ajudar na regulação dessa transmissão de dados pessoais que sempre existiu. Nós estamos tomando conhecimento e nos apercebendo que isso é incômodo. Quando passa a ser um incômodo, você recebe uma coisa invasiva, estão utilizando seu dado de uma forma inadequada, tudo aquilo que fica meio estranho deve tomar um alerta. Então, a pessoa deve questionar o porquê que estão pedindo os seus dados pessoais. Por quê? O Brasil não tem uma cultura de privacidade. Nunca teve. Pelo contrário, ele é o segundo país pior ranqueado no mundo que voluntariamente as pessoas dão os seus dados pessoais nas redes sociais. E aí, isso é um prato cheio para os golpistas. Os nomes que o povo hoje dão, hackers, crackers, são os golpistas, são os estelionatários que de alguma forma estão levando vantagem. Estão revisitando golpes antigos com um formato tecnológico. E aí, o que essa lei traz? Ela traz que você precisa contar para o seu cliente que cada lei dá um nome. Então, você tem o cidadão, você tem o consumidor, você tem o usuário, você tem o beneficiário do plano de saúde. Quem é você? Só que essa lei traz que você é o titular. É tudo a mesma pessoa. Então, esses nomes dizem respeito a um indivíduo. Esse indivíduo tem que saber aonde que os dados deles estão sendo utilizados. Os dados não são das empresas, não são das cooperações, são das pessoas. Elas têm a custódia dos seus dados. Então, para as relações comerciais fluírem, a lei trouxe algumas possibilidades de utilização sem ter que pedir o consentimento, que é algo que é a base dessa lei. A pessoa precisa consentir. Se consentir, ok. Se eu não consentir, eu não posso utilizar, salvo se você tiver algum fundamento ali na lei. Obrigação legal, atendimento à saúde, obrigação, execução de contratos. E aí, o que essa lei trouxe? Trouxe direitos para o titular, esse indivíduo, questionar. Você tem meus dados? O que você está fazendo com ele? Quais são os meus dados? Eu preciso corrigir. Quem nunca teve um nome errado num boleto? E tinha dificuldade de você fazer uma correção. Você ligava, ficava horas e não resolvia. Então, coisas muito comuns, essa lei tenta melhorar. Por que eu ainda digo tenta? Porque ela ainda não está firme nas empresas. Precisa?
é obrigatório. Pois é tão interessante isso, porque parte do princípio de que deveria ter uma confiança, né, de quando tem alguém manipulando os seus dados. Mas aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é isso que você acabou de explicar, LGPD, e na hora que a gente associa isso com as novas tecnologias, inteligência artificial, automação, né, e dentro dos planos de saúde, telemedicina, próprio RES, que são, né, tecnologias, como elas coletam dados em tempo real? Como é que garante essa conformidade com a lei, essas tecnologias dentro da medicina? Não garante? Não, tem, garante, né? Tem todo um mecanismo. E se acontecer algum incidente, a empresa tem que responder. Afinal de contas, ela que está manuseando aquele dado. Ela está utilizando para uma determinada finalidade. A lei diz que você, empresa, tem que deixar muito claro para o seu titular o que você vai fazer. Deixa eu tentar reformular assim, essa pergunta. Assim, o que eu quis dizer foi o seguinte, ver se eu raciocinei certo. Tá, você está me dizendo que existe uma regulamentação de dados, ok? Mas nesse caso de telemedicina, a gente está passando informação. Às vezes tem um médico lá no Pará atendendo uma pessoa aqui onde a gente está, em Minas Gerais. Então, tem dados transitando aí de informações sobre aquela pessoa. Não só dados pessoais, como os dados também do plano dela de saúde, ok? É por aí que eu queria ir. Então, nós vamos colocar assim, coletar dados. A gente já coletava no papel físico. Certo. Hoje a gente coleta também no mundo digital. Para você transitar dentro do mundo digital, você tem algumas facilidades que hoje a tecnologia traz. O que é uma delas, por exemplo? É o que eu estava falando hoje na palestra. Você pode pensar que aquilo que você digita no celular, ou no computador, ou numa gravação, ela entra do físico, entra dentro do computador. Imagine que se tivesse, por exemplo, uma mangueira que vai chegar até lá no Pará. Uma extensão. Um fio. Mas um fio que passa alguma coisa dentro. Ok. Então, que é informação. Que é informação. Então, dentro desse fio, dessa mangueira, pode passar água, pode passar suco de laranja, você não sabe o que está aqui dentro. Por quê? Porque existe de ponta a ponta uma técnica que chama criptografia. Embaralha, então no meio do caminho, se alguém entrar, por exemplo, furar a mangueira, tentar invadir, ele não vai conseguir entender o que é aquele negócio. Então, é uma proteção. Então, existem camadas de proteção. Aí você vai dizer assim, não, mas todo mundo pode ver meu dado? O médico daqui, o de lá? Não, tem chaves. Tem chaves que vão dar acesso à informação. Que a gente chama de segmentação de acesso. Porque antes tudo estava meio livre. A pessoa abria, não tinha tantas trancas, tantos cadeados e tantas fechaduras, e você entrava livremente dentro de uma empresa, por exemplo. Dentro de uma empresa, pense no mundo digital. Você vai entrar num monte de pastas. Como que eu garanto? Hoje você consegue bloquear essas pastas com acessos segmentados. Aí você falou do RES. Ele é sensacional, desde que o pessoal faça o básico. Existem, vou dar 3 exemplos. No RES você tem o atendimento liberado para o pessoal do atendimento do médico, secretária, secretário. Aí você tem a pessoa profissional de saúde e você tem o perfil do médico ou da médica. Só que a secretária e o secretário, eles não vão ter acesso aos seus dados clínicos, só os seus dados básicos de contato. Quem vai ter acesso a tudo? O médico, o profissional que precisa ter. Só que o que acontece na prática? Às vezes a pessoa não faz o básico. O médico, a médica pega e dá a senha para alguém. Para a secretária. Porque é mais fácil para ele. Então nós não estamos falando de tecnologia. A tecnologia, bem utilizada, ela é sensacional. Entendi. O que a gente precisa fazer? É conscientizar as pessoas
Da seriedade, hoje, da gravidade disso. E que hoje não dá mais para todo mundo ter acesso a tudo. Mesmo que a empresa coloque, que o plano de saúde coloque todas as travas necessárias para segmentar os caminhos. Se o ser humano que estiver na frente da máquina quiser dar um jeitinho, não vai ter tecnologia que resolva. Não tem jeito, não. Né? Porque houve um descombinado. Exatamente. E aí, como é que você faz? Você treina. Você treina até isso ficar na prática. O que a gente sabe que o treino faz? E a punição também colabora. Cinto de segurança. Antes da década de 90 ninguém usava. Não. Por que passou a usar? Porque todo mundo achava que era porque precisava ter segurança? Não. Multa. Porque multa. Capacete. A mesma coisa. Mesma coisa. Então, você tem a lei e você também tem as regras internas, que é o compliance interno das empresas, que para além da fiscalização externa, que o órgão governamental é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você tem o interno, que não necessariamente vai ter um vazamento de dados, mas vai ter algum incidente que não está muito legal. Então, internamente, você pode punir o seu colaborador, desde que você tenha treinado ele antes. Então, eu ia te perguntar isso agora. Então, é preciso, antes de mais nada, que as empresas, com transparência, com comunicação, com treinamento, né, orientem essas pessoas para que elas sejam educadas. Isso vire, inclusive, uma cultura da empresa, para que todo mundo saiba o que aquele dado representa, por que a empresa precisa e as consequências disso. É correto? Correto. E como é que essa pessoa tem que ser treinada? Para ser usuário desse sistema. Não é todo mundo que vai ter que ter o conhecimento mais aprofundado. Tem que ser na linguagem facilitada para o seu colaborador, para que ele possa realmente entender por que ele não pode usar a senha do médico. Por que a senha dele tem que ser um pouco mais difícil? Porque se você deixa simples, o invasor tem muito mais facilidade de entrar. Rosália, eu queria que você contasse ao pessoal que está assistindo sobre as tendências, né, sobre privacidade de dados, segurança da informação nessa área da saúde e como é que as instituições podem começar a se preparar para instituir essas mudanças, né, para que isso não seja uma mudança drástica, e sim uma continuação do processo que a gente vem vivendo. A lei já está vigente há um tempão. O Brasil tem um caminhar lento, mas está muito melhor do que já teve. Mas muito melhor. O que precisa é ter a consciência das pessoas. Não é só da tecnologia. Você tem 3 pilares na proteção de dados, na segurança da informação. É a parte legal. Então, os documentos, as regras do jogo, os contratos, tudo isso tem que estar adequado à lei. Então, quem faz essa parte do jurídico tem que estar organizado. A parte do compliance interno. A organização interna da empresa vai ter que construir suas regras, como é que vão ser esses mecanismos de controle. E depois você tem o terceiro pilar, que é a segurança da informação pela TI. Então, ali, tecnicamente, vai ter que ter alguns mecanismos. Firewall, prevenção contra ransomware, todos esses nomes são nomes da tecnologia. O que o usuário precisa saber? O colaborador vai ter que saber que ele não pode burlar aquilo, porque senão vai ser uma coisa equivocada. Quem nunca mandou um e-mail errado? Né? Para a pessoa errada. Nossa. Quem nunca mandou o WhatsApp? Por que o WhatsApp passou a ter um prazo? Primeiro passou a ter a possibilidade de você apagar mensagens. Editar, né, também. Editar, apagar mensagens. Aí o apagar mensagens aumentou o tempo. Por que aumentou o tempo? Porque as pessoas mandam errado as mensagens. Equivocado? Então, e-mail manda errado.
Então, você tem que treinar a pessoa para momentos que a gente já sabe que são estressantes. Então, final do dia, quando você está com raiva, quando você está bravo, não é hora de mandar coisa séria, vai dar ruim. E todos nós somos humanos, todos nós vamos passar por essa situação. E se tiver alguma coisa errada, mandei um e-mail errado, tem que reportar para fazer um relato, né? Um relato, e aí você conseguir se respaldar. E contornar a situação que a gente chama, que é a gestão de crise. Ela existe porque tudo é passível de erro. Só que o quanto mais cedo você vê alguma coisa, você consegue melhorar a situação. Se você coloca debaixo do tapete, uma hora vai dar ruim. Então, esses mecanismos, eles tornam a possibilidade da gente repensar. Então, a tecnologia só está ajudando. Porque antes a gente não podia. Se mandou, foi. Aí era só rezar. Mas a gente já tem essas situações. Na área da saúde, tem uma coisa que é algo privilegiado. A cultura do sigilo. Então, as pessoas já entendem de uma forma básica da profissão que dado de saúde, você não pode contar para o coleguinha o que aconteceu. Então, a princípio, é você reforçar e mudar os mecanismos, fazer testes. Então, você aplica um teste como se fosse uma invasão ou aqueles links que vêm para ir para o lugar errado. Sim. Se você educativo, né? Isso. Exatamente. Daí você vê que a pessoa clicou errado. Então, você vai fazer um treinamento para explicar, olha, por que você caiu nessa pegada? Tem normalmente 2 fatores que você cai nessas pegadinhas. Uma é por cansaço. Você não está prestando atenção, você só vai. Quantas vezes você clicou em tudo que mandava permitir, você nem leu, você permitiu. Chegou um e-mail aqui, cliquei, foi. E o outro, a curiosidade e a ganância. Uau. Então, curiosidade. E aí eles usam gatilhos, Os né? golpistas pensam em tudo isso, mandam algo que deixa curioso. Teve um teste numa empresa que eles mandaram. Agora, se você tinha algum caso para contar. É muito interessante. Foi até tema, o Sistema Unimed tem treinamentos constantes para os seus GPOs. E no último treinamento contaram um caso muito interessante, que um desses testes dentro da empresa mandaram como se fosse um e-mail errado, que tivesse chegado para uma determinada pessoa que não era para chegar. O RH deveria ter mandado, a princípio, para a pessoa A e chegou para a pessoa B. Era um teste de privacidade. Com o quê? Tinha uma planilha, salários dos diretores. Aí a pessoa que recebeu ele sabia eu quero saber o desenrolar que ele disso. Não deveria abrir. Mas que ele fez? Curiosidade... Então, aí eu digo, a curiosidade normalmente não mata, mas pode dar justa causa. Nesse caso, era um teste. Sim. Era um teste de aprendizado. Eu tô curiosa para saber. Então, depois tem um reporte. Porque aquilo tudo era um processo educativo, controlado e falou assim, por que eu caí? Então, você sabia que você não poderia abrir e você abriu. Aí tem um outro golpe. Aí isso foi um aprendizado, porque você começa a fazer tudo igual, os testes, o pessoal pega a manha e já sabe que é teste. Mas o golpista, ele inventa, ele renova. Um golpe muito comum é um que chama phishing. Gente, presta atenção. A gente vai aprender como cair no phishing. Phishing é de pescar. Pescaria, pesca otário. É para você clicar ali e aí você abre a chavinha do seu computador. Então ele tem ali que a gente chama um link que
é como você desse Permissão para ele entrar na sua casa, então, na muito sua vida. Cuidado com o que você vai clicar. Se você não pediu, não clique. Não seja curioso, questione, esteja atento. Aí você tem mecanismos tecnológicos de filtrar alguns do que a gente chama de spam. Então, existem ferramentas que vão tentando bloquear isso. O governo, a partir do NIC, da CERT-BR, tem cartilhas, que é se você colocar nic.br ou CERT, .gov.br, você vai chegar no gestor da internet no Brasil. E eles têm vários fascículos, cartilhas, pra de gente todos aprender. esses golpes, de uma forma facilitada, com uma linguagem simples E acessível. acessível para todo mundo. Rosália, muito obrigada por toda a sua contribuição, por todas essas dicas incríveis, né? Dicas de conhecimento profundo, né? De coisas que a gente pode fazer para nos resguardar. Estou muito feliz com a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigada, espero que você tenha gostado também. Claro. E até uma próxima. Muito obrigada. Estamos sempre aqui para ajudar. Obrigada.